Que histórias as pedras podem contar, hein? Hoje a gente vai mergulhar fundo, viajar por milênios para tentar decifrar as mensagens que civilizações incríveis deixaram em monumentos por toda a África. E olha, pode se preparar, porque a gente vai muito além das pirâmides para descobrir um legado impressionante de poder, de fé e de pura engenhosidade. Testemunhos vivos da jornada humana. Essa frase, para mim, captura perfeitamente a essência do que a gente vai explorar. Não são só pedras antigas, sabe? Cada uma dessas estruturas conta uma história muito profunda sobre espiritualidade, sobre poder e sobre essa busca que a gente tem desde sempre por deixar um legado. Então, vamos nessa. Nossa primeira parada, os testamentos de pedra. Aqui, a gente vai começar a entender como essas construções são, na verdade, narrativas gravadas na própria paisagem, contando as histórias de culturas inteiras. Tá, mas o que é exatamente essa tal de arquitetura monumental? Bom, de forma bem simples, são construções em uma escala gigantesca, massiva, que funcionam quase como um espelho da sociedade que as ergueu. Elas mostram tudo: a organização, a fé, o domínio da tecnologia. E claro, a gente precisa começar pelo exemplo mais famoso de todos, né? Então, vamos para os ícones do Nilo. O Antigo Egito vai ser o nosso portal de entrada para essa jornada continental e incrível. Para um pouquinho e pensa nesse número. 4.500 anos atrás. É essa a idade aproximada das pirâmides de Gizé. É uma profundidade de tempo que é até difícil de imaginar, né? E isso já mostra a força e a durabilidade dessas maravilhas. E o mais fascinante sobre as pirâmides é o propósito delas. Elas eram muito mais do que simples túmulos. Eram, na verdade, verdadeiras máquinas para a eternidade, projetadas para garantir que o faraó fizesse sua passagem para a vida após a morte e para conectar de fato o nosso mundo ao mundo dos deuses. E não pense que essa grandiosidade toda parava em Gizé, não. O Vale do Nilo inteiro era como se fosse uma grande paisagem sagrada. A gente tinha templos colossais como Karnak e Luxor e as famosas cidades dos mortos, as necrópolis. Tudo isso formava uma rede que só reforçava o poder e a fé dos egípcios. Certo. Agora que a gente já passou pelo Egito, a história começa a se expandir. Vamos descobrir outros locais, talvez menos conhecidos, mas igualmente impressionantes, espalhados por todo o continente africano. Fica a pergunta: será que a história dessas construções gigantes na África termina no Egito? A resposta, claro, é um gigantesco não. E é essa pergunta que vai levar a gente a explorar uma diversidade arquitetônica incrível que floresceu muito além das fronteiras dos faraós. E olha só que exemplo perfeito disso. Bem ao sul do Egito, onde ficava o reino de Kush, a gente encontra as pirâmides de Meroe. Percebe como elas são diferentes? A base é mais estreita, elas são mais íngremes, mais pontudas. É uma tradição completamente única, construída para os reis e rainhas da Núbia. Agora, vamos viajar um pouco mais para o leste, até a Etiópia, no reino de Axum. Lá, a expressão monumental era outra. Eram estelas, ou obeliscos, gigantescos. Alguns foram esculpidos de um único bloco de rocha. Imagina o trabalho. Eles eram erguidos para marcar os túmulos reais. Uma proeza de engenharia absurda. E se a gente for para a África Ocidental, a gente encontra algo completamente diferente. A Grande Muralha do Benin não era um túmulo, mas sim uma obra de defesa feita de terra. Era um sistema de muralhas e fossos mas tão extenso que é considerado uma das maiores estruturas que o ser humano já construiu. Certo. Agora, se prepara porque a gente vai dar um salto no tempo, mas um salto gigante. Vamos voltar muito antes dos faraós para descobrir as origens de tudo isso. Essa linha do tempo aqui é de explodir a cabeça. Dá uma olhada nessa distância. O primeiro enterro ritual que a gente conhece na África aconteceu há 78 mil anos. Isso é mais de 70 milênios antes da primeira pedra da Grande Pirâmide ser colocada. É tempo demais, é simplesmente incrível. E essa é a história por trás daquele número, o túmulo de Mitoto. A descoberta desse enterro de uma criança lá no Quênia muda o jogo completamente. Ela mostra que esse cuidado com os mortos, a crença em rituais, tudo isso tem raízes mas muito profundas no continente, bem antes do que a gente imaginava. Bom, depois dessa viagem de milênios, a gente chega numa questão super importante hoje em dia. Como é que a gente faz para preservar todo esse passado para as gerações que ainda vêm por aí? A verdade é que todo esse patrimônio da humanidade está em risco. A erosão pelo tempo, as mudanças climáticas e, infelizmente, a instabilidade política e os conflitos, tudo isso ameaça apagar essas páginas vivas da nossa história. A preservação é uma verdadeira corrida contra o tempo. E isso nos leva a uma reflexão final.
O que é que se perde de verdade quando um monumento desses desaparece? Não é só pedra, não é só barro. É uma conexão direta com os nossos antepassados, é uma fonte de conhecimento e é uma parte da nossa história como humanidade que não dá para substituir. Mas a boa notícia é que essa jornada não precisa terminar aqui. Essa história é parte fundamental para a gente entender quem somos. E se bateu aquela vontade de continuar explorando esse legado incrível, a dica é se inscrever no canal África na História no YouTube. É uma comunidade que explora o passado para transformar o futuro. Vamos juntos nessa? Muito obrigado por acompanhar essa exploração